Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Exup em Cena. Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante da inteligência artificial, com foco especial na DeepSeek, uma empresa que vem revolucionando o mundo da IA. Temos aqui 3 convidados especialistas no assunto que vão nos ajudar a entender melhor essa revolução tecnológica. Vamos conversar com o professor Gabriel. Por favor, professor, sua apresentação. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Gabriel Aranha, eu sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, fiz um doutorado lá. Eu tenho especialização em Oxford também e já trabalhei em empresas de estado em bolsa e agora nesse momento estou trabalhando na Fluency Academy, que é uma das maiores empresas aí de idiomas do Brasil. Temos também o professor Tiago. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Tiago Oliveira, eu tenho no âmbito acadêmico uma especialização em planejamento e orçamento público. Minha formação é tecnologia da informação. Fiz um mestrado na FGV e AESP em gestão para competitividade e hoje sou doutorando pela Mackenzie em controladoria e finanças, sempre usando ali a tecnologia com outras disciplinas, né, mesclando essa visão. No âmbito profissional, eu fui funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados durante mais de 20 anos, trabalhei com grandes projetos da administração pública, fui diretor de tecnologia e operações na DataPrev, por sinal, durante o período da pandemia, com auxílio emergencial, e atuo também numa startup uma fintech, né, que trabalha no mercado financeiro, utilizando essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning e modelos generativos de IA para cobrança e principalmente para score de crédito de devedores hoje no Brasil como um todo. E aqui ao meu lado o professor Frederico. Olá, professora Rosane, prazer, obrigado pelo convite. Na verdade é uma honra estar aqui entre os especialistas, eu sou só um entusiasta. Minha formação, eu estou também atualmente como doutorando da Mackenzie no programa de Controladoria, Finanças e Tecnologia de Gestão. Tenho meu mestrado em Administração pela EBAP, da FGV, MBAs na área de Projetos e Marketing. Minha base é Administração. Sou empreendedor e executivo do setor de Educação Executiva já há alguns anos. Pessoal, se preparem. Esse episódio de hoje está incrível. E vamos começar já sabendo o que é a DeepSeek. Professor Gabriel, explica pra gente o que é e como que essa empresa tem chamado tanta atenção aí no mundo tecnológico. Perfeito, né? É um termo aí que o pessoal está falando bastante agora, tem muito se falado sobre a DeepSeek. Antes mesmo da DeepSeek, né, tinha outros modelos também, como o Claude, da Anthropic, que tinha o próprio ChatGPT também, que o pessoal tem falado bastante agora. Mas por que está causando tanto burburinho assim? Primeiro, é uma empresa que está fora um pouco da bolha, não estava esperando tanto esse burburinho que estava rolando, né, nesse mercado mais oriental aí. Estão dizendo porque tem outras fontes aí, né? Estão dizendo que eles conseguiram treinar um modelo aí com 5,5 milhões de dólares só, o que é muito baixo comparado a outros modelos como o da OpenAI, que custou 30 milhões de dólares e até outros aí, até mais caros. Também tem um burburinho em relação ao fato de que eles usaram menos poder computacional para poder treinar esse modelo. Então, só para dar um certo contexto aí, o mercado chinês ele foi proibido de usar os chips da NVIDIA, os chips mais poderosos, né, poder de processamento mais poderoso. E mesmo assim, com essas placas H800, eles conseguiram chegar nesse feito em 2 meses de treinar um modelo que poderia equiparar aí com esses modelos do mercado. Tem inúmeros outros fatores porque eles estão, né, nesse boom do momento agora também. Só de imaginar que o modelo poderia ser treinado com tão pouco processamento, as ações da NVIDIA caíram 600 milhões de dólares, né? 600 bilhões de dólares, não me recordo agora, um valor muito alto. Sei que mexeu bastante ali com as bolsas de valores americanas. Tem outros fatores também que por exemplo, é um software open source, então ele trazer essa abordagem de open source agora, o que eles fizeram em relação ao cenário open source também está causando muito burburinho. Acho que eu vou falar mais depois sobre isso, como é a arquitetura em si do open source, mas é isso, né? É o fato de você pegar um modelo que não tinha nem um pouco de foco, nenhum tipo de expectativa, e já trazer ele para ser comparado, e ele até está melhor, inclusive, do que os modelos da OpenAI. Isso já, né, criou assim, um alarde absurdo.
Trazendo agora um pouco do lado do porém, né, do mas, do adversativo da coisa, é que estão sendo notícias recentes, inclusive a Reuters acabou de publicar, acho que uns 3 dias atrás, sobre o fato de que talvez eles não tenham sido treinados de fato em placas de vídeo tão inferiores, e sim usaram placas de vídeo, né, robustas, aí, como está acostumado no mercado, que são as H100. E outro fato também de que o poder deles em relação a notícias, né, notícias, por exemplo, o que aconteceu no Golfo do México, sei lá, em tal data, o que acontece, né, em outros campos do mundo aí, tem uma acurácia muito baixa, ou seja, tem um fator de viés muito forte dentro dos modelos da DeepSeek. Então, esses são os poréns, são os lados adversativos, mas tem um lado muito bom também, que tá barateando o custo pra gente, isso é ótimo. O pessoal tá podendo ter agora na palma da mão um modelo bom, né, pra você poder perguntar as coisas. Então, poxa, tô feliz, eu tô bem motivado que tá vindo pela frente aí. Ótimo. E um dos pontos que tem sido mais comentado sobre a DeepSeek é exatamente o fato de o código ser aberto. Explica pra gente qual que é o significado e qual o impacto na Big Techs americana. Perfeito. Bom, o código aberto, né, o código open source aí, para quem não está muito habituado, é aquele código que a comunidade mesmo faz, coloca no repositório lá e outras pessoas também podem, de alguma forma, contribuir. E, bom, muitos têm falado de modelos de open source, modelos de LLM, né, Large Language Models, como como é o Claude, como é o ChatGPT, de código aberto. Porém, até então, a gente tinha muito modelo que os pesos eram abertos. Né? Como é que funciona os pesos? Na verdade, é como ele foi configurado. Ele estava ali configurado, bonitinho, mas ninguém soltava de fato como é que ele era lá por dentro, como é que ele era treinado de fato. Então, isso causou muito alarde porque, bom, é um modelo open source, ele está performando muito bem, e como é que ele surgiu? Como é que ele pôde, de alguma forma, bater de frente com o modelo da OpenAI? Ele usou a própria OpenAI para poder treinar os modelos. Então, não sei se ainda está, né, em vigor isso, mas muitas pessoas conseguiram ver isso. Se você perguntar para o DeepSeek, né, quem é você, em alguns momentos ele poderia falar, inclusive, que ele era o modelo da OpenAI, porque ele foi treinado em cima do conhecimento da OpenAI. Então, essa é uma característica interessante você pensar em modelos open source, que eu consigo pegar conhecimentos de outros modelos e fazer o que a gente chama de transferência de conhecimento, né? Congelar algumas camadas desse modelo neural e trazer outros conhecimentos em cima. Então, é muito comum de você ver ainda essa questão. Outra questão também que é muito interessante sobre esse modelo de open source, do artigo em si, o artigo que foi publicado 2 dias depois dele ser lançado, é que eles trazem algumas análises, algumas observações de como foi feito esse processo, que para mim agora, parando para pensar, é óbvio, né? Que bom, antigamente eu usava um conceito chamado Human in the Loop para poder treinar um modelo de LLM. O que era? Eu fazia um conhecimento e pedia para um ser humano ir lá e validar o conhecimento. Hoje em dia, né, nessa proposta agora do DeepSeek, claro que ainda tem o Human in the Loop, mas também tem um conceito de Reinforcement Learning, onde eu consigo fazer ferramentas satélites que podem, de alguma forma, formalizar esse conteúdo para mim, formalizar esse conhecimento para mim. Então, por exemplo, é sabido que eu posso usar o Wolfram Alpha, que é uma ferramenta de matemática bem poderosa, para poder validar os meus cálculos matemáticos. Eu não preciso pegar humano, não preciso que o humano venha aqui. E eles estão agora transferindo esses conhecimentos exatos para conhecimentos que não são tão exatos assim, através desse processo de, olha, pego o conhecimento aqui e coloco o conhecimento talvez que não seja tão exato assim. Outro exemplo é a ferramenta de coding. Eu tenho ferramentas como Sonar, ferramentas incríveis para poder fazer análise de código, análise de bugs. Então eu utilizo o próprio LLM em si, vai até essas ferramentas e pergunta, olha, tá certo, tá tudo bem? Eu não preciso do humano. Então isso diminui bastante o tempo de processamento, o tempo de aprendizado dele. E isso está no artigo, né, junto a outras questões também que eles não têm medo agora de falar, que eles estão usando o Tree of Thought, que eu tenho um conhecimento para ser validado. Eu vou tentar várias coisas e se eu estiver no meio do caminho achando que eu estou errado, eu volto. E demonstro isso, que eu estou voltando. Muito do que foi, de alguma forma, não benquista aí por outras empresas. Maravilha, professor Tiago. Como essa transparência impacta a adoção da tecnologia pela comunidade? Essa transparência, como o professor Gabriel falou, a gente tem no mundo agora como um todo uma geopolítica muito forte dentro desse movimento que a gente está vendo nas últimas semanas, né? Então é uma linguagem chinesa, né, que tem todas as preocupações relacionadas à política, ao modelo chinês de como se opera dentro da China, e eles trazem essa visão de uma ferramenta open source que é ótimo para que a gente possa ter acesso aos detalhes,
ao motor, como ele funciona ali por dentro e o que a gente precisa, o que a gente pode esperar sobre esses modelos. São modelos, a gente sabe que o LLM ele tem essa característica, né, esses problemas que podem ser de vieses pelo modelo que você está usando, as informações que você usa para treinar esse modelo pode trazer vieses diferentes, né? Então há sempre uma preocupação da comunidade quando você está olhando a adoção de uma ferramenta para a sua operação da sua empresa, inclusive. Então quando a DeepSeek vem com esse modelo de transparência open source, ela dá um passo nesse movimento de mercado, dizendo assim, olha, eu tenho toda a transparência, eu sou um player de mercado grande, e aí a gente tem essas questões que estão aparecendo aí, que foram usados ou não processamentos da NVIDIA para poder treinar o modelo, o custo desses processamentos, mas a gente sabe também, tecnicamente, que eles usam hoje um modelo diferente do modelo do GPT, que é o MOE, né? que é essa ideia dos experts misturados, né? Ele divide o modelo em vários treinamentos de experts, é assim que a gente pode explicar mais de forma mais didática. Então são diversos modelos menores que são treinados e ele tem uma inteligência para usar esses modelos de experts baseado nas questões que são feitas a ele. Então isso gera uma redução dos custos das inferências, uma redução dos custos até dos próprios treinamentos que podem ser feitos por partes, né, apartados por cada um desses modelos de experts que funcionam dentro da tecnologia. Então isso em si já é uma inovação frente aos modelos densos, né, que são os modelos que são utilizados para uso geral. Essa também é uma diferença. O DeepSeek se coloca, né, a empresa se coloca como sendo uma empresa que vai atuar para atender as empresas, né, o mundo enterprise. Então, e para isso ele não precisa daquela quantidade de treinamento. O treinamento é mais específico do que modelos como o GPT, que se diz que é uma IA de uso geral, então irrestrito, né? Então isso faz com que ele tenha custos diferenciados, o que balança muito o mercado, principalmente para nós que estamos ali empreendendo, utilizando inteligência artificial e que sabemos que o custo de uso de, por exemplo, um GPT hoje é um custo muito elevado. Você precisa ter uma estratégia diferente dentro da sua empresa. A gente pode falar um pouco também sobre essas arquiteturas de custo, que são super importantes para a gente, né? A gente já tinha alguns outros modelos livres, né, open source, como o Llama, que já serviam para você trazer isso para dentro da sua infraestrutura. O Llama é da Meta, e a Meta não comercializa o Llama, é completamente open source. É uma questão que o DeepSeek se coloca muito bem também no mercado, porque ela gera subscrições, você pode ter um suporte empresarial para a sua empresa, você tem uma garantia de que se tiver um bug, aquela comunidade vai levar um tempo natural da organização da comunidade para entender se aquele bug que afeta você afeta mais usuários, para poder corrigir aquele erro, aquele problema. E você tendo uma subscrição, você tendo uma empresa por trás de um código aberto, você também tem a possibilidade de criar subscrições e ter o teu negócio suportado, né? Então, são várias coisas interessantes que a DeepSeek vem se colocando no mercado. A gente vê isso no passado, onde empresas que tinham código aberto, open source, debatiam muito com licenciamento proprietário e elas colocavam as visões de subscrição. Então a gente vê que há um posicionamento muito similar agora nessa guerra das IAs modernas, mas essa transparência, respondendo a sua pergunta diretamente, é super importante para que eles se coloquem como um player relevante nesse mercado ocidental ou internacional de uma forma competitiva, né? A gente tem que entender bem como esses modelos são criados para que a gente tenha segurança de adoção. Ótimo. O professor Tiago falou de negócios, falou aí de empresas, empreendedorismo. Professor Frederico, como o mercado tem reagido à DeepSeek e as empresas já estão adotando essa tecnologia? Então, ao meu ver, né, a gente ainda está no meio da briga das narrativas, né? Porque foi com um processador mais barato, mas não foi bem assim. Então as coisas, e as empresas também, e aí vem junto com o fantasma chinês, né? Então como é que eu vou transferir meus dados, vou abrir meu banco de dados para conversar com inteligência que está baseada na China?
Então acho que muitas empresas ainda estão avaliando, esperando as cenas dos próximos capítulos, né? Porque com o próprio GPT a gente viu um monte de plataformas criando conectadas ao GPT, isso levou alguns meses para acontecer, e eu penso que com o DeepL é um pouco disso também, né? As empresas vão começar a surgir soluções e a gente vai tatear. Claro que o pequeno, as pessoas autonomamente estão lá já brincando, entendendo como é que funciona, conversa com o chat, mas eu acho que por mais que o preço chame a atenção, por parecer uma plataforma mais barata, as pessoas ainda estão vendo o que vai acontecer, né? A gente está num momento geopolítico tão gritante, tão complexo, né? Com tantas barreiras saindo de um lado para o outro, então, assim, porque não daqui a pouco aparece uma barreira até para alguns países poder lidar com dados que estão na China. Então eu imagino que as empresas ainda vão estar um pouco pé atrás com o que pode acontecer com o uso dessa nova tecnologia. Uhum. Muito bem. Agora vamos falar um pouco do que vai interessar ao mundo, né? Como que a IA da DeepSeek está sendo usada aí no dia a dia? Professor Gabriel, o senhor pode dar algum exemplo prático para a gente? Claro. Até eu mesmo, né? Estou usando no dia a dia também para poder comparar com outros modelos, mas acho que o grande diferencial que eu tenho notado aí, que eu tenho visto, é que, por exemplo, antes para você ter um modelo como o modelo da OpenAI, que é o O1, né, que é o melhor ali de raciocínio e afins, você tinha que pagar a licença de $20 por mês para ter, ou qualquer outro modelo aí. Se quisesse também ter um modelo open source, como o professor Thiago comentou, de alguma forma você teria que ter alguma estrutura para poder colocar isso. Isso é um custo. Hoje, se você pegar o aplicativo da DeepSeek e colocar no seu celular, você tem ali um comportamento similar ao do O1 na palma da sua mão, com uma velocidade incrível também. Então, acho que esse é o primeiro grande diferencial no nosso dia a dia. Isso abre portas, eu consigo pensar em algumas, mas primeiramente pensando em professores, por exemplo, que é um mundo que eu vivo, muito se fala em produção de conteúdo, né, produção de como eu vou, de alguma forma, acometer meu aluno de uma forma positiva, fazer um material bem feito e afins. Então, acho que agora fica mais sério o processo. Eu consigo pegar um DeepSeek da vida, qualquer outro modelo, mas a gente está falando de DeepSeek, né? Pega um DeepSeek e, dado a eficiência que ele tem para conceitos exatos, matemática, química e afins, ele traz para a gente uma qualidade na profundidade, qualidade e profundidade também, no material didático que eu estou elaborando, sabe? Seja questões, seja num processo mais reflexivo, seja numa discussão daquela vertente em si. Outro caso também que eu também estou envolto bastante em relação à programação. Veja aqui que o professor também trabalha com tecnologia também, né? Então, muito se fala dos copilots, que são os copilotos. Meu Deus do céu, gente. Se vocês não usam Copilot ainda, vocês deveriam usar. Porque eu produzo. É uma revolução, né? É uma revolução, né? Você ter o seu agente, o seu parceiro ali no teu lado ali, codando com você. Até o professor comentou também agora poxa, como é que as empresas estão vendo em relação a isso? Ainda assim, a DeepSeek já fornece a API para a gente poder conectar. Então, se você tem algum motor, alguma mecânica dentro do seu sistema de codificar, né, que a gente chama de IDE, você pode conectar na API e pronto, eu estou já utilizando o Copilot da DeepSeek, que é tão bom quanto o O1, que é muito bom também. Então, acho que esse também é um grande game changer. Eu tenho visto e tenho usado, eu posso falar com propriedade porque a minha entrega ultimamente tem sido muito maior com esses sistemas de Copilot. Já tinha surgido um tempo atrás, mas agora estão cada vez melhores, isso é muito interessante. E também, agora falando um pouco mais de trabalho também, né, como eu comentei anteriormente na minha apresentação, eu trabalho para uma empresa que a gente fornece curso de idioma, é uma empresa gigante, né, Fluency Academy, e a gente está lá com uma pegada AI First muito forte, que a gente quer fornecer ferramentas de AI para a pessoa aprender a falar inglês. Tem muito disso, né? Você tem o Duolingo agora fazendo um movimento para isso também. Você tem até o próprio ChatGPT, se você ativar ali a função para você conversar em francês, começar a falar em francês, ele vai responder em francês para você também. Lá a gente quer criar um conceito de multiagentes, o nosso multiagente dentro da empresa, que tem uma base de conhecimento unificada. O que eu posso falar até então, que bom, por exemplo, no momento em que você está ali, de alguma forma, conversando para poder ver se você vai comprar o curso, você já fala sobre os seus sonhos, seu âmago e afins. Essa base de conhecimento, ela é unificada com outros agentes, como por exemplo, quando eu estou fazendo a minha aula, já comprei o curso, agora estou fazendo a minha aula, ou a gente vai voltar e falar, baseado no seu sonho de conhecer Londres, né? Vamos fazer uma aula na temática aqui, Londrina, coisas do gênero. Então, é muito interessante ver como isso, no nosso dia a dia, né? Trazendo para o nosso dia a dia, tem favorecido a experiência de todos os âmbitos. Estou falando de uma escola de idiomas. No âmbito da minha compra, falei uma coisa ali que era interessante para mim. Na hora da minha aula, eu já estou tendo isso como
de alguma forma, reverberando de alguma forma ali também, me criando essa conexão. Então, tá aí, gente. Tá em todo canto. Bom, complementando tudo isso, para nós, usuários comuns, como essa tecnologia já está impactando a nossa rotina, professor Tiago? A gente nem percebe, né? Mas hoje um chat uma mensagem que você recebe do teu WhatsApp te lembrando de uma conta que você tem que pagar, ou uma mensagem que você recebe te dando alguma informação sobre o governo, sobre as taxas, isso tudo já está muito utilizando esse tipo de tecnologia, né? Então a gente já é influenciado pelos nossos próprios aplicativos de redes sociais, pelas conversas que a gente tem, todo o material que a gente consome, a própria educação que a gente recebe, e a gente tem muitos aplicativos hoje utilizando por baixo motores de inteligência artificial, né? E usando esses modelos. Alguns DeepSeek ainda é muito novo para a gente estar olhando ele como ele está colocado dentro do mercado, mas em breve a gente vai estar sendo impactado por esse tipo de tecnologia, não tenho dúvida, né? E é uma coisa interessante porque o professor Gabriel falou, a nova tendência é a criação desses agentes, né? Os agentes. Então, hoje a gente está num mundo muito mais focado na questão dos assistentes, né? Eu uso o DeepSeek no meu aplicativo, que ele é um assistente. Eu pergunto, eu faço um chat, eu vou criando ali comunicações, ele vai me respondendo e aquilo vai me gerando novos questionamentos, novos prompts. O mundo dos agentes, ele já torna essa inteligência artificial, né, os LLMs, em modelos que são autômatos para fazerem execuções. Então, eles estão conectados às APIs empresariais e eles estão conectados a ecossistemas das empresas e são agentes específicos, né? E chegando num nível onde a gente tem multi-agentes, como ele já está trabalhando nesse modelo. Então, você tem agentes especialistas em um determinado assunto. Por exemplo, na empresa onde nós estamos trabalhando, hoje nós fazemos toda uma esteira de cobrança. E hoje nós temos um agente que é um agente de regularização de dívidas. Então você recebe ali, você consegue conversar com aquele agente consegue te explicar quais são as dívidas que você tem. Então isso é muito interessante porque você tem clareza daquelas dívidas, consegue organizar a sua carteira de dívidas e consegue te orientar no pagamento, te mandar um link de pagamento, isso tudo integrado com APIs da nossa plataforma de cobrança. Então, esse tipo de arquitetura, e isso é um agente de cobrança. A gente tem agentes, estamos pensando agora em agentes de organização financeira. Você conhece a vida financeira daquele teu cliente e você tem um agente que pode instruir ele como organizar financeiramente sua vida. Ele pode agendar, por exemplo, como ele quer receber as mensagens, ele pode configurar aquele agente que tem memória. Aquele agente, uma das características muito interessantes dos agentes é que eles podem guardar a memória de todas as interações que você teve, do cliente teve com aquele chat e te manter dentro de uma comunicação sempre muito personalizada para você. Então, cada vez mais esse tipo de tecnologia, e o professor Fred colocou uma guerra aí que está acontecendo nesse mercado e é ótima para a gente, porque a gente vai ver como que isso vai decantar, como que isso vai se colocar, mas vai gerar para as empresas cada vez mais capacidade de nos fornecer serviços personalizados, serviços que são super interessantes para o nosso consumo. E nós já estamos sendo bombardeados por muita inteligência artificial. Esse é um outro aspecto também que a gente tem que saber, que nem sempre é um humano falando com você ali e ele interage como se fosse, mas não é, nem sempre tem uma empatia por ali, você consegue ver inclusive alucinações de modelo. Aí a gente tem alguns casos muito interessantes dessa construção que está sendo feita com a sociedade e esses agentes de inteligência artificial. Com certeza, né, professor Tiago? Toda inovação vem acompanhada de desafios, né? Mas aí quais são os maiores desafios dessa tecnologia da DeepSeek? Qual os maiores desafios que ela enfrenta hoje? Hoje primeiro eles têm toda aquela questão que o professor Fred colocou de você ter
eles têm que gerar dentro desse mercado uma confiança, né? Então a gente tem que ter credibilidade, esse é o ponto-chave dessa tecnologia, tem que ter credibilidade, porque a gente sabe que esses são o calcanhar de Aquiles desse tipo de tecnologia. Tem viés, a depender dos dados que você usa para treinar um modelo, você pode ter dados desatualizados, dados enviesados, você pode usar dados que já são sintéticos, que já são gerados por outras inteligências artificiais para usar como base de treinamento do seu modelo. Isso vai gerar respostas incompletas, com pouca profundidade, e é isso que Gabriel falou bastante também, o professor Gabriel nos trouxe, que é assim, esse é um modelo que nos dá bastante profundidade e que ele precisa gerar credibilidade dentro desse mercado. Um outro ponto que a gente tem que, e aí são desafios de todas as profissões, é saber utilizar essa ferramenta, né? Então, um dos casos, quando a gente está falando de uso de LLMs e IA generativa na educação, por exemplo, a gente vai ter uma conversa mais aprofundada sobre isso, mas é muito interessante, porque isso se compara, por exemplo, muitas das pessoas me perguntam, isso não compara com a calculadora? Quando você incluiu a calculadora na educação, e os professores tinham aversão à calculadora, porque isso vai gerar impactos, né? E aí eu geralmente trago um estudo que é uma meta-análise de 54 estudos sobre o impacto da calculadora nos alunos, né? No conhecimento, nos skills dos alunos, e essa meta-análise ela mostra que não tem impacto nenhum no conhecimento cognitivo. Na verdade, em muitos dos casos, o uso da calculadora aprimora as capacidades do aluno em aprendizado e em habilidades matemáticas. Então a gente vê isso foi nosso mundo é um museu de novidades, né? Então a gente sabe como a tecnologia ela vem impactando e a gente tem essas referências para poder trazer. Essa é uma nova ferramenta que traz inúmeros desafios para professores, para os estudantes, para como a gente vai estruturar a dinâmica de relação de conhecimento, de aprendizado, mas isso está sendo muito estudado pela literatura agora recente. Então, assim, a adoção, a capacitação, o saber usar essa ferramenta e, principalmente no caso, a credibilidade desse ferramental vai ser importantíssimo para a difusão dentro desse mercado de tecnologia. Ótimo. Surgem também as questões éticas, né? No campo aí da ética, professor, quais são as preocupações que surgem com esse tipo de tecnologia, professor Frederico? Eu vejo assim, existe um esforço até legislativo de começar a modelar um pouquinho como regular isso, né? Como o próprio exemplo que o professor Thiago disse, né? Hoje você é atendido com a voz com aparente emoção, e você não consegue mais distinguir o que é IA e o que não é, né? Então, assim, as plataformas digitais já começaram a ter uma obrigação, olha, se esse conteúdo tem alguma influência de IA, ele precisa ser marcado, né? Então, são pontos que nós, usuários comuns, estamos submetidos e a gente já não sabe mais com quem que a gente está lidando. Então, acho que são pontos que são relevantes. E aí eu fico, assim, sempre refletindo muito na vida do empreendedor comum, do empresário comum, do advogado, do dono da padaria, do dono do supermercado, como lidar com isso tudo, né? Então, assim, como trazer isso para dentro do seu negócio, e aí é um desafio para nós da educação, né? Como trazer essa linguagem para ter um no-code, mas como fazer o cara do supermercado saber usar ainda assim o no-code para criar soluções para o negócio dele, né? Obviamente, a ética vai trazer isso tudo junto, né? De autoria, de quem fez, de como isso foi processado, a preocupação dos vieses que vem, então aquilo tudo vem enraizado de como a linguagem foi treinada. Então tem uma série de preocupações, e acho que nós do ensino temos a responsabilidade de preparar os profissionais para trazer isso e conectar o que está sendo criado com como vai aplicar no dia a dia, né, na economia real, digamos assim. Vamos olhar um pouco para o futuro? Professor Gabriel, fala pra gente o que esperar da DeepSeek nos próximos anos, né? E fale um pouco sobre a tendência desse setor. Perfeito. Bom, eu acho que o professor Thiago e o professor Fred acabaram de falar, já é um vislumbre, né, do que a gente está falando de futuro. E eu trouxe até para falar uma questão sobre multiagentes. Eu acho que não tem nem muito o que falar sobre multiagentes, porque, na minha percepção,
Esse é o futuro. A gente estava falando sobre lojas de aplicativo que se integram aos LLMs, né? A OpenAI fez muito bem isso, mas agora eu tô vendo que essa questão de multi-agentes é o novo boom do mercado. É você conseguir, de alguma forma, no meio 360 graus de uma empresa, conseguir ser atendido por vários modelos de LLM ao mesmo tempo não, até intercalando entre eles, sem saber que são modelos de LLM, como o professor Fred acabou de comentar. E você tem uma experiência, às vezes, até melhor do que a de um humano. Que, assim, gente, convenhamos, né? A eficiência de você mandar uma mensagem e ser respondida em 5 segundos tem sua valia também, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vejo como, assim, falando sobre a DeepSeek em si, eu espero muito que ela nos traga mais competitividade, com responsabilidade. Porque tem conceitos éticos também, como o professor Fred mencionou agora, que são alarmantes. Poxa, eu acho que uma empresa que fornece um LLM, ela tem que sim ser responsabilizada pelo que ela está sendo exposto com ela. E quem está usando também, se eu sou uma empresa, estou utilizando também esse LLM ao meu favor, tem que ser responsabilizado, não é uma terra sem lei. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os vieses, tem que tomar muito cuidado com a informação que é passada adiante, mas como o professor Thiago comentou também da calculadora, isso é um catalisador. Eu estou utilizando essa ferramenta aqui para me promover, para eu conseguir um conhecimento mais rápido, usar as ferramentas que ela me traz para chegar em outro lugar, para ter uma reflexão. E eu tenho uma esposa professora, um cunhado professor, muitas pessoas professores ao meu redor, e eles sempre me falam, o que você pensa em relação à IA na educação? Não tem como negar, não tem como voltar atrás. A gente tem que utilizar agora com um olhar de como isso vai catalisar ainda mais, como isso vai me ajudar. Eu não preciso mais ensinar meu aluno agora não sei, questões de decoração. Eu preciso que ele entenda que ele vai usar esse modelo de LLM e ele precisa ter um pensamento crítico sobre a resposta, porque inclusive tem muito viés, né? O LLM vai trazer uma resposta ali enviesada como o DeepSeek, né, para o meio ali oriental. Eu preciso olhar para isso e falar, será que isso está certo? Da mesma forma que eu leio um livro, será que eu concordo com o autor? Acho que tem que ter essa visão. E complementando, né? Falando de educação, há pouquíssimo tempo tinha discussão entre trabalho manuscrito ou trabalho digitado. Né? Então, assim, como fazer esse professor de hoje em dia entender isso? Peraí, a gente está falando de outro nível. Né? E, obviamente, o nível de um trabalho que pôde usar a IA, nível de exigência, tem que ser 1000 vezes maior do que um trabalho ia pesquisar na Barça, né? Então, acho que a gente precisa ajudar a nós, todos os educadores, a compreender essa virada de chave. Perfeito. Sim, com certeza. Professor Thiago, na sua opinião, o senhor acha que a DeepSeek pode se tornar uma das líderes globais aí na IA? Até pouco tempo a gente tinha o ChatGPT aí como sendo o líder disparado, ainda né, uma grande tecnologia, mas a gente vê o Grok vindo dentro do X, né, trabalhando com engenheiros super especializados, e a gente vê a DeepSeek agora trazendo esse boom dentro do mercado, essa mudança. Então é um ambiente altamente competitivo. Acredito que sim, ela está se posicionando como uma das principais empresas dentro desse mercado. Mas a gente viu alguns memes também na internet sobre isso, né? Um deles eu vi que foi assim, o GPT foi o primeiro a perder o emprego para uma IA. Então esse era um dos memes que tinha na internet, né? Por conta da Deep Fantástico. Então assim, é um ambiente altamente competitivo. E com certeza eles têm as características, têm os recursos, e continuando nessa linha onde esse modelo, né, se mostre mais barato para o treinamento, aberto, e onde a gente possa ter engenheiros brasileiros trabalhando dentro de modelos abertos e conseguindo entender todo esse conceito das informações que estão por trás para gerar o LLA da DeepSeek, com certeza pode se despontar como uma das principais tecnologias. Principalmente porque hoje, como eu falei, se você quiser usar um agente GPT, ele é muito caro. Ele te cobra por tokens dentro de o modelo de negócio do GPT é completamente fechado e é por tokens. Os tokens são muito caros quando você está falando de uma operação de muitos clientes, muitos usuários. Isso começa a pesar dentro do teu modelo de negócio. Esse é um modelo de negócio natural, né? Custo de transação é onde eles querem ganhar dinheiro. Se você estiver misturando isso com o WhatsApp, por exemplo, também tem um custo de transação altíssimo para você estar usando canais de comunicação como esse. Então, alternativas livres sempre vão ser super interessantes. Nós estávamos lá na empresa, na INO, trabalhando com o Llama, por exemplo, para tentar
O GPT sim, porque tem uma qualidade de entrega muito alta, mas a gente precisava de um modelo intermediário para trabalhar, inclusive calculando qual seria a probabilidade. Aí a gente começa a usar outros modelos de inteligência artificial para dizer o seguinte: qual é a probabilidade deste cliente realmente realizar essa compra? A probabilidade é alta. Qual é o valor médio dessa compra que ele vai realizar? É tal. Paga eu utilizar um canal WhatsApp com um chat GPT por trás, que é o melhor agente que eu poderia usar? Poxa, comporta, então eu vou utilizar. Mas eu tenho que ter outras possibilidades. Então, na verdade, o que a gente vê também é outras empresas no Brasil se posicionando como hubs de inteligência artificial. Elas inclusive, selecionam para você qual é o melhor modelo de inteligência artificial que está por trás, e isso independente para você ter um custo de transação jogado lá embaixo. Então, sim, acho que a DeepSeek pode se posicionar nesse mercado, vai ser uma briga boa, a gente tem que observar essa briga boa e a gente tem que olhar muito claramente, eu acho que é isso, para como é que a gente traz esses modelos de negócio para dentro de uma realidade brasileira, uma realidade das micro e pequenas empresas, uma realidade que a gente possa colocar isso no dia a dia do empresário brasileiro. Professor Frederico, impacto na sociedade. Bem, eu acredito na exponencialidade, né? Então acho que a gente vai acelerar mais ainda, né? Assim como as telecomunicações acelerou nossa interatividade, fez todo mundo, a sociedade pegar um novo ritmo, eu entendo que as IAs está fazendo, enfim, a sociedade agitar, obviamente tem que ter cuidados até com a saúde mental de uma forma geral, mas a gente vai estar, né? A gente está acelerando e vai acelerar mais ainda à medida que isso vai chegando em todas as camadas que as pessoas começam a usar no seu dia a dia. Também, como a gente diz, não necessariamente a gente está falando de redução de custo, né? Porque todas essas transações são caras, exigem muita coisa, então acho que a gente ainda vai ter custo alto em muito disso, mas com certeza as soluções vão ser muito mais rápidas, o mercado vai exigir cada vez mais, né? É uma corrida frenética para atingir novos patamares e eu acho que a chegada de DeepSeek com propostas de valor mais em conta vai ajudar justamente a competitividade, o mercado se aproximar do que é mais factível, e eu acho que é isso, talvez é uma nova forma de processar IA, então daqui a pouco pode aparecer um novo player e a coisa vai criando novas formas, a gente começa a acomodar isso tudo, mas com certeza é um caminho sem volta e é exponencial, a gente vai acelerar muitíssimo. Pessoal, que papo incrível! Hoje exploramos a DeepSeek, seus produtos, aplicações e desafios que enfrentam. Vimos como essa empresa está moldando o futuro da inteligência artificial e seu impacto no mercado e na sociedade. Quero agradecer muito os nossos convidados de hoje, professor Gabriel, professor Tiago e professor Frederico. Foi um prazer tê-los aqui. Não esqueça de nos seguir e compartilhar esse episódio.